Boston Celtics vai ter uma temporada tanto quanto estranha nesse 2025-2026, porque eles trocaram Jrue Holiday, Kristaps Porzingis e Jason Tatum, tá fora da temporada toda com uma ruptura do tendão de Aquiles. E agora, torcedor do Boston Celtics, como é que esse time vai se comportar nessa próxima temporada? É o que a gente vai discutir nesse vídeo aqui. Primeiramente, para você que está perdido, o problema do Boston Celtics era majoritariamente financeiro. Se você não conhece esse estilo de vídeo que eu faço, inclusive é um estilo de vídeo num take só, não tem edição, é uma discussão crua sobre o basquete-bola. O problema financeiro do Celtics era o seguinte: eles tinham que trocar Jrue Holiday e tinham que trocar Kristaps Porzingis, porque não fazia mais sentido ter esses dois nomes na folha salarial. O teto salarial ia impedir que os Celtics mantivessem esses dois jogadores, e se mantivessem, eles teriam que pagar taxas muito altas. Eu vou falar sobre essas taxas já já. Primeiramente, o contrato do Jrue Holiday, ele tinha mais 3 anos de contrato com 32, 34 e 37 milhões nas próximas 3 temporadas, respectivamente. Isso para um jogador que já tem 35 anos e teria 38 no final do contrato. Ofensivamente, o Jrue Holiday teve uma queda de produção brusca na temporada passada, que é a temporada que acabou de terminar, né? 2024-2025. Ele teve 11,1 pontos por partida, 4,3 rebotes, 4,3 assistências e 3,9 rebotes. Ou o contrário, 4,3 rebotes, 3,9 assistências. Defensivamente, o Jrue Holiday segue sendo um dos nomes de elite dentro da liga, mas aí a gente tem que se perguntar se ele não se torna redundante defensivamente com a presença do Derrick White em quadra. Derrick White também é um defensor de elite na NBA hoje, que cumpre várias funções dentro de quadra e que traz mais produção ofensiva do que o Jrue Holiday fazia. Você pode se perguntar, mas o Jrue Holiday é um armador que cria mais que o Derrick White, mas esse time do Boston Celtics não necessariamente precisa de um armador de criação. Por isso mesmo, o Jrue Holiday foi trocado por Anthony Simons. A troca foi... Deixa eu só ver aqui no Twitter do Shams Charania. Beleza. Anthony Simons e duas escolhas de segundo round por Jrue Holiday. Essa foi a troca que aconteceu entre o Celtics e o Portland Trail Blazers. Desculpem esses entraves aqui, eu tô com um pouco de sono, é 00:30 na hora que eu tô gravando esse vídeo. Loucuras apenas. Aqui desfiando o Twitter do Shams. Então por isso mesmo, né, por não precisar de um armador criador de jogadas, os Celtics trocaram por Anthony Simons, que é um jogador que é bastante coisa mais barato que o Jrue Holiday. O Anthony Simons recebe na próxima temporada 27 milhões, enquanto o Jrue Holiday ia receber 32, uma diferença de 5 milhões. Você pode falar, é uma diferença pequena. Mas o contrato do Anthony Simons termina na próxima temporada, enquanto o Jrue Holiday teria, além da próxima temporada, mais 2 anos progressivos aí de 34 e 37 milhões. Anthony Simons trouxe para o ataque do Portland Trail Blazers na última temporada 19,3 pontos, 2,7 rebotes e 4,8 assistências, além de um aproveitamento da linha dos 3 pontos de 36,3%, 42,6% dos arremessos de quadra. É um jogador que na defesa se comporta muito bem, se encaixa na filosofia defensiva do Boston Celtics e que consegue arremessar essa bola para 3 pontos do jeitinho que o Boston Celtics gosta. Do exato jeito que o Boston Celtics gosta. Eu olhei aqui agora porque eu esqueci de pegar minha água. Vou fazer essa porcaria desse vídeo inteiro sem dar um golinho d'água. Agora o bagulho tá louco mesmo. Vamos falar de Kristaps Porzingis? O Porzingis... primeiramente, ofensivamente, será que o Jrue Holiday não ficaria um tanto obsoleto também com esse crescimento bastante grande do Peyton Pritchard na última temporada? Então acho que em relação à criação de jogadas e um armador mais baixo, rápido, explosivo, que vai fazer uma baguncinha ali na defesa do adversário, como fez TJ McConnell nas finais contra o Oklahoma City Thunder, que final do TJ McConnell, mas enfim, assunto para outro vídeo. Minha cabeça fica fazendo essas conexões do nada aqui. Vamos falar de Kristaps Porzingis. Porzingis tinha um último ano de contrato de 30,7 milhões de dinheiros estadunidenses. Ele foi trocado
ele foi envolvido numa troca de 3 times, nos quais Kristaps Porzingis e uma escolha de segundo round foram para o Atlanta Hawks, o Terrence Mann e a escolha 22, que era do Atlanta Hawks nessa temporada, foram para os Nets, e os Celtics receberam Georges Niang e uma escolha de segundo round. Eu fico me perguntando como é que os Celtics mandaram um jogador que vale 30,7 milhões de dólares e receberam Georges Niang, que vale 8,2 milhões de dólares. Normalmente as trocas na NBA tem que ter uma equivalência salarial bastante grande. Eu não sei como é que essa diferença de 22 milhões entre o que os Celtics mandaram e o que eles receberam, eu não sei como essa diferença foi sanada. Enfim, muito provavelmente por isso a troca foi feita com 3 times. Veremos. Cenas dos próximos capítulos. Eu posso explicar em um outro momento aqui, inclusive nos comentários. Se vocês ficarem com essas dúvidas, por favor, comentem aqui embaixo que eu posso trazer. Me lembrem aqui nos comentários de trazer a resposta para isso, porque eu realmente não sei como é que os Nets conseguiram essa equivalência salarial. Loucura. A receber Georges Niang, aliás, se livrar do contrato do Kristaps Porzingis era importante, sim. 30 milhões por um jogador que, na minha opinião, deixou a desejar com relação a esse time, principalmente por conta de muitas e muitas lesões. Quando os Celtics chegaram na final da NBA, ele teve um jogo muito importante, se não me falha a memória, um jogo 3 contra o Dallas Mavericks, foi isso mesmo, um jogo em que ele aproveitou muitos mismatches, mas nas finais em si ele teve média de 13 pontos. Então não é um jogador que você fala, meu Deus, como desequilibrou para o time do Celtics. Principalmente por conta das lesões. Quando ele estava em quadra, o Kristaps Porzingis é realmente um bom jogador, por mais que me torça o nariz ter que falar isso. Eu que sou um cara que critiquei bastante Porzingis por aqui durante bastante tempo. Águas passadas a gente muda, né? Mas receber Georges Niang, se livrar do contrato de Kristaps Porzingis por 30 milhões e receber um cara que arremessa tudo que passa pela mão dele, eu tenho completa certeza que se um dia o Georges Niang for pai, vão colocar o filho dele nos braços dele, ele vai arremessar no berçário. Porque esse cara, ele arremessa tudo e mais um pouco. Eu sou torcedor do Philadelphia 76ers. A gente pode ver, inclusive, aqui quais foram as médias do Georges Niang na última temporada. Ele que foi trocado de mão em mão. Fico com dó, honestamente. 9,9 pontos por partida. É pouco. É bastante pouco. Mas ele tem um bom aproveitamento da linha dos 3 pontos, com 41% de aproveitamento da linha dos 3 pontos, arremessando 6 bolas dos 3 por partida. E é só isso o que ele sabe e consegue fazer. E isso me faz pensar que o Boston Celtics vai manter a filosofia do arremessem de 3 até que as bolas caiam. Perigoso. A gente viu nessa temporada o Oklahoma City Thunder ser campeão da NBA praticamente sem ter bolas dos 3 pontos. Será que vir do leste como um time arremessador de dos 3 pontos vai ser suficiente para bater um Oklahoma City Thunder na final? Coisa que eu não acredito que vai acontecer, o Boston Celtics chegar nas finais. Por quê? Porque Jason Tatum não joga na próxima temporada. E esse foi o motivo real dos Celtics falarem, beleza, vamos trocar o Porzingis e o Holiday mesmo, porque a gente não vai competir. Eu acho que sem o Jason Tatum é muito difícil que esse time chegue novamente numa final. Porque o Jason Tatum você que está me assistindo agora, querendo ou não, a estrela desse time do Boston Celtics. Jaylen Brown tem muito valor, sim. Eles já foram em uma etapa da carreira dos dois a primeira opção A e a primeira opção B, mas hoje claramente Jason Tatum é a primeira opção desse time e Jaylen Brown é a segunda opção desse time. Se Jaylen Brown tivesse se lesionado e não o Jason Tatum, eu acredito que os Celtics estariam mais dispostos a ainda competir nessa próxima temporada. Tá, mas e agora, torcedor do Boston Celtics? Como é que esse time vai se comportar na próxima temporada? A gente está olhando para um possível quinteto inicial de Anthony Simons, talvez Peyton Pritchard como armador 1, Anthony Simons como armador 2, Derek White na 3, Jaylen Brown também na 3,
né? O time jogando aí só com um pivô, muito provavelmente vai ser a situação. E quem vai ser o pivô desse time? Essa é a questão. Eles têm o Horford, sim, o Horford tá velho. O Horford tá velho, gente. Eu sou da opinião de que esse time do Boston Celtics deveria buscar um pivô no time que tem pivô sobrando, que agora é o Dallas Mavericks. O Dallas Mavericks tem Max Kleber, Daniel Gafford, Derek Lively e Anthony Davis como pivôs. O Daniel Gafford acabou de renovar. Deixa eu ver, gente, por quanto que ele renovou, porque não faria sentido. 3 anos, tá bom, tudo bem, vale a pena. Eu assustei, eu vi 60 milhões, falei, caralho, que é isso? Então o Daniel Gafford teria um impacto na folha salarial do Boston Celtics de 20 milhões por temporada, o que é muito menos, né? O que eles economizaram agora, por exemplo, trocando só o Porzingis por Georges Niang. De novo, não sei como isso aconteceu. Mas os Celtics saíram. Os Celtics economizaram 27 milhões na próxima temporada fazendo essa troca. Eles evitaram o teto de gastos, e esse teto de gastos agora da NBA, ele fecha o cerco. Quando você passa a primeira barreira, né, o primeiro apron de taxas de luxo, você perde direitos de assinar jogadores de middle level exception, né, que são jogadores que não têm impacto na sua folha salarial, de salário até 15 milhões e 500 mil por temporada. Mas quando você passa do segundo apron, você pode ter até... Você não pode usar essa middle level exception em situação nenhuma. Você não pode envolver vários jogadores na mesma troca. Olha isso, olha o nível de restrição. Você não pode fazer um sign and trade com seus próprios jogadores, ou seja, eu quero trocar esse jogador, mas o time que vai receber quer ter a certeza de que ele vai ficar lá por bastante tempo. Então eu assino com esse jogador por um contrato mais longo e depois troco ele. Se você passou desse segundo teto de gasto, você não pode fazer isso. E além disso, se o time terminar uma temporada acima desse segundo apron, ele vai ter uma escolha de draft congelada. Presta atenção. Uma escolha de draft de primeiro round congelada. Essa escolha é da 7ª temporada para frente da temporada que esse time ficou acima desse segundo apron. A única forma de descongelar essa escolha é ficar abaixo desse segundo apron em 3 das próximas 4 temporadas. Se isso não for cumprido, se esse time ficar de novo acima do segundo apron dentro dessas 4 temporadas, né, não cumprir esse requisito, essa escolha automaticamente vai se tornar a última escolha do primeiro round desse ano que a escolha foi congelada. Um pouco complexo de entender, mas eu acho que assistindo umas 2 vezes aí vai dar boa de compreender. Então esse é motivo suficiente para os Celtics terem urgência em trocar a Jrue Holiday, em trocar o Kristaps Porzingis, principalmente com o Jason Tatum do jeito que está. O que eu acho que o Celtics tem que fazer na próxima temporada é pegar esse quinteto e centralizar o jogo no desenvolvimento do Jaylen Brown e do Anthony Simons, que para mim vão ser os 2 jogadores mais importantes aí. Derek White é quem ele é, Peyton Pritchard vai se desenvolver sim, mas eu não sei se o Peyton Pritchard tem mais teto ainda para além do que ele está produzindo agora. De qualquer forma, eu focaria no desenvolvimento de Jaylen Brown e de Anthony Simons na próxima temporada, para que quando o Jason Tatum retornasse, esse time tivesse 3 jogadores de um nível excelente para poder bater de frente com as outras franquias, e vai ser o mesmo ano no qual o Indiana Pacers vai ter o retorno do Tyrese Haliburton, que foi uma perda absurda para a próxima temporada, para a final também, mas principalmente para a próxima temporada. Inclusive, vi uma repórter falando que ela conversou com o Tyrese Haliburton antes do jogo, ele falou que sabia que existiam riscos, mas que ele precisava jogar aquela partida porque ele não conseguiria conviver com a dúvida de como teria sido se ele tivesse jogado. Entende o que eu quis dizer? Ele preferiu correr o risco de ficar 1 ano fora do que viver com a dúvida, tá, e se? Eu acho que isso é de uma atitude absurda, é ter colhões.
Enfim, torcedor do Boston Celtics, se você não sabia por que é que esse time estava trocando Deus e o mundo, agora você sabe. Se você não imaginava como é que esse time poderia jogar e quais seriam as táticas do Boston Celtics para a próxima temporada, eu dei aqui a minha opinião de que essas táticas devem ser focadas em desenvolver esses jogadores para o retorno de Jason Tatum. Eu acredito que sem Jason Tatum, esse time não tem aspirações de título. É um time competitivo, sim, é um time muito bom, muito forte, que conseguiu vencer partidas sem Jason Tatum na temporada passada, mas que por uma corrida de título, porque a gente viu do leste nessa temporada, com o Orlando Magic dando trabalho para os Celtics, com os Knicks eliminando os Celtics, com os Pacers eliminando os Knicks depois, eu acho que o time do Celtics não é mais suficiente, entende o que eu tô falando, para ser todo esse exponencial, ter todo esse favoritismo na Conferência Leste. Esse vídeo ficou mais longo do que deveria. Se você gostou dele, deixe sua curtida aqui embaixo. Considere se inscrever no canal para não perder os próximos conteúdos. Se você já quer assistir outro conteúdo neste exato momento, é só clicar nesse que está aparecendo aqui na sua tela agora. Até mais, eu te vejo no próximo. Fui!